O Tocha Humana basicamente é o primeiro super-herói da Marvel antes mesmo de existir a Marvel. Mas esse não é o Johnny Storm que a gente conhece do Quarteto Fantástico. Esse é o primeiro a usar o título de Tocha Humana. Esse é o androide Jim Hammond. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, para ficar por dentro das novidades e dos próximos vídeos que vem por aí. E agora sim, vamos para a origem. Jim Hammond, o Tocha Humana original, foi criado por Carl Burgos e surgiu pela primeira vez na revista Marvel Comics número 1 de 1939, publicado pela Timely Comics. Antes mesmo da Marvel se chamar Marvel, a Timely Comics iniciou as suas criações de super seres com a revista Marvel Comics, onde a primeira das histórias trazidas na HQ era o Tocha Humana. Sendo que aqui também foi o surgimento de outro personagem muito importante para a editora, e que inclusive eu já fiz vídeo, o Namor. Mas se você levar em consideração a ordem de leitura da publicação, o Tocha Humana pode sim ser considerado como o primeiro super-herói da Marvel, a primeira das maravilhas. A história contava que em 1939, o cientista Phineas Horton era um dos pioneiros em inteligência artificial e robótica, e trabalhava na criação de um androide, um ser que seria o mais parecido possível com um ser humano, tanto física como mentalmente. E a ideia é que o robô tivesse consciência própria. O professor Horton tinha conseguido, o androide foi criado, mas tinha uma única falha. Ele possuía células solares chamadas células Horton e elas cobriam o seu corpo para absorção de energia. Só que as células eram muito voláteis e causavam combustão ao entrar em contato com o oxigênio. Assim, aquela criatura ficava em chamas por completo, sem de fato se queimar. O professor Horton fez uma demonstração pública a cientistas e repórteres, mas todos ficaram horrorizados com aquela tocha humana como sendo uma ameaça em potencial. Com isso, se ordenou a destruição do androide, mas o professor não podia fazer isso. Então ele colocou o androide num tubo e o enterrou numa placa de concreto até que pudesse encontrar uma maneira de impedir essa combustão. E enquanto isso, ele o mantinha com áudios educacionais sobre o mundo exterior. Mas uma rachadura no concreto fez com que o oxigênio chegasse até ali, despertando o androide e o fogo da sua pele. Assim, com a pressão, a placa de concreto explode, libertando um perdido androide em chamas que começa a andar pelas ruas sem entender o que realmente está acontecendo. O Tocha Humana não queria fazer mal a ninguém, mas deixava um rastro de destruição por onde passava, e até mesmo bombeiros tentaram apagá-lo, mas era inútil. Assim, fugindo da hostilidade, o Tocha Humana encontrou uma mansão onde viu uma piscina e ali conseguiu ficar totalmente submerso e se apagar. Só que a mansão pertencia a um mafioso chamado Anthony Sardo, que ao ver o Tocha Humana disse que iria ajudá-lo, mas na verdade ele só queria usá-lo para queimar evidências de crimes. Percebendo que estava sendo usado para o mal então, o Tocha o confrontou e durante a luta foi afetado por nitroglicerina, que agiu como um catalisador, permitindo que ele passasse agora a controlar a sua chama. Quando o professor Horton viu esse controle e percebeu que nitroglicerina era o que faltava para sua criação ser perfeita, ele sugeriu que poderiam fazer uma fortuna com os poderes do Tocha. Mas furioso por ser sempre explorado, o androide rejeitou e abandonou o professor, onde passou a viver livre, tomando suas próprias decisões agora. A partir daí, o Tocha Humana passou a agir como um super-herói, e na sua forma sem as chamas, ele passou a agir como uma pessoa normal, mas por querer continuar fazendo o bem, na sua forma civil, ele se tornou um policial usando o nome de Jim Hammond. Numa ocorrência em 1940, Jim descobriu sobre um homem dos mares causando problemas numa ponte em Manhattan. É nesse momento que ocorre o primeiro crossover dos heróis da Marvel, o embate entre Tocha Humana e Namor, o fogo contra a água. Depois disso, o Tocha Humana passou a seguir a sua vida de herói, mas passou a questionar sua própria existência por se tratar de um androide. Inclusive, ele voltou a ter vários encontros com o professor Horton, o seu pai, para entender melhor todo o seu funcionamento.
Numa dessas buscas, ele vai atrás de Fred Raymond, o antigo assistente do Professor Horton, e com ele descobre que o seu filho Thomas Raymond era imune ao fogo desde criança. Um tempo depois, Fred Raymond e Nora, a mãe de Thomas, morreram num acidente de trem e o pequeno foi adotado por um dono de circo que o usava em apresentações com fogo graças a essa imunidade. Então, quando Tocha Humana foi até ele, ao se aproximar, Thomas, um jovem pré-adolescente, entrou em combustão espontânea. Foi a partir daí que o Tocha se tornou o guardião legal de Thomas e passa a treiná-lo, já que as suas habilidades eram praticamente as mesmas, batizando o garoto com o codinome de Centelha. Anos depois, se acreditou que o Centelha era um mutante, e a exposição do pai e da mãe às células Horton teriam moldado o DNA do garoto, que quando entrou em contato de fato com o Tocha Humana, teve seu gene X despertado, imitando aquele mesmo poder de combustão, mas no futuro se descobriu o que ele realmente era. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Tocha Humana e o Centelha se uniram a outros super seres como Capitão América com o Bucky e com o próprio Namor, além de outros heróis também, formando um grupo de combate aos nazistas chamado de Os Invasores. Inclusive foi mostrado que o próprio Tocha Humana é quem matou Adolf Hitler, mas para não parecer que foi derrotado, a notícia espalhada foi que ele tinha cometido suicídio. Só que na Marvel, futuramente, foi recontado que Hitler não tinha realmente morrido ali, e sim transferido a sua mente. Nos anos 50, os quadrinhos de heróis estavam em decadência, e a Timely resolveu acabar com o Tocha Humana, causando uma deteriorização celular que o destruiria rapidamente devido a uma proximidade com uma área de testes nucleares tempos antes. Então, para evitar de colocar pessoas em risco devido a uma provável explosão, Jim se enterrou o máximo que pôde nas terras rochosas do deserto de Mojave, se desativando por completo em 1954. Em 1961, o Quarteto Fantástico surge e Johnny Storm recebe poderes muito similares aos de Jim Hammond. Então, como homenagem ao grande herói da época da Segunda Guerra, Johnny usa o seu nome de Tocha Humana. Só que em 1966, 12 anos depois do seu desaparecimento, o vilão Pensador Louco encontra o corpo desativado de Jim Hammond. O Pensador era expert em robótica e o ativa, restaurando seu corpo e alterando as suas memórias para atacar o Quarteto Fantástico, causando um grande combate entre os dois Tocha Humanas, inclusive com Jim Hammond se mostrando muito superior. Aos poucos, o seu padrão cerebral foi voltando e então ele parte atrás do Pensador, destruindo o plano do vilão, mas sendo atacado ao mesmo tempo pelas suas criações, fazendo com que mais uma vez o Tocha Humana ficasse desativado, só que agora nesse laboratório abandonado. E como diz Sue Storm nesse momento, Jim Hammond foi revivido apenas para morrer de novo. É durante esse período que o vilão Immortus usa um artefato chamado Cristal da Eternidade e afeta a linha temporal, fazendo com que coexistam a partir daqui dois corpos de Jim Hammond. Um deles, o deslocado da linha temporal por Immortus, é sequestrado por Ultron, que usa o corpo do antigo Tocha Humana para fazer a sua própria recriação, surgindo assim o Visão. Enquanto um outro corpo de Jim Hammond continua no laboratório abandonado do Pensador, que o usa para fazer um funeral que na verdade era uma armadilha para atrair o Centelha. Isso gera um combate entre os dois, o que leva à morte do antigo parceiro mirim do Tocha Humana. Mas logo em seguida, os Vingadores da Costa Oeste decidem reviver Jim Hammond com os poderes da Feiticeira Escarlate. E inclusive, é nesse momento o primeiro encontro entre o Tocha Humana original e o Visão, que na teoria são dois seres com o mesmo corpo. Assim, eles acabam se considerando como família. A partir daí, então, o Tocha passa a integrar a equipe de Vingadores da Costa Oeste. Jim Hammond integra as histórias da Marvel por um bom tempo, passando por equipes como Heróis de Aluguel e os Novos Invasores.
Isso até 2005, quando surge Tara, uma androide baseada no Tocha Humana que foi criada pelo Caveira Vermelha. Os heróis conseguem fazê-la se tornar uma aliada, mas num excesso de energia para evitar que ela morra, Jim Hammond absorve o seu poder e é ele quem acaba morrendo mais uma vez. Com isso, o resto do seu corpo é enterrado e o campo de treinamento super-humano da SHIELD é batizado de Campo Hammond em sua homenagem. Só que em 2009, o Tocha Humana é revivido mais uma vez, agora pelo vilão Pensador de novo, que recebe o seu corpo roubado pela IMA para que ele o tornasse numa arma de destruição. O Pensador até consegue de primeiro momento, alterando as células Horton, mas quando o androide cai no mar congelante, a programação do Pensador é cancelada e ele volta a ser o antigo herói. Inclusive, nesse período, o Centelha também tinha sido revivido por um cubo cósmico, graças a Bucky Barnes, mantendo assim os heróis unidos mais uma vez. Em 2011, o Tocha Humana integrou os Vingadores Secretos por um tempo. E em 2013, com a explosão da bomba terrígena na Terra, é descoberto que os poderes do Centelha não vinham do gene X como se pensava. Ele não era mutante, e sim um inumano com poderes latentes. Então a partir daí, ele passa a viver em Attilan, enquanto Jim Hammond se torna um agente da SHIELD, trabalhando no próprio Campo Hammond. O Tocha Humana original já surgiu fora dos quadrinhos nas animações The Super Hero Squad Show e nos jogos Lego Marvel's Avengers e Marvel Puzzle Quest. E no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, existe uma rápida imagem de Jim Hammond num tubo, basicamente no momento da sua criação, que serve mais como um easter egg, já que ele nunca mais surgiu no universo cinematográfico da Marvel. O Tocha Humana original é o início de tudo. Por isso, é extremamente respeitado por outros personagens dentro das histórias da Marvel. Às vezes chamado de avô, às vezes de pai, às vezes de filho. Jim Hammond, mesmo tendo sido construído, mesmo sendo um robô, é considerado um dos heróis mais humanos da editora, com alguns até mesmo dizendo que ele possui uma alma. É, em toda a sua essência, um herói, uma lenda viva. A primeira das maravilhas, o primeiro Marvel, e provou que independente da sua criação, heróis podem ser concebidos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do primeiro Tocha Humana. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.